Nossa, Resident Evil 8 Village é real. Anunciado na conferência da Sony, eu ainda tô meio atônito com isso. Para 2021, Resident Evil 8 veio com a confirmação de todos os rumores que saíram. Eu tô até gaguejando. É sensacional, sensacional. O protagonista aparentemente vai ser o Ethan mesmo, como já diziam nos rumores. Vai ter o lobisomem, como já diziam nos rumores. Vai ter o Chris, Not a Hero, né, fazendo referência à DLC de Resident Evil 7. Como disseram nos rumores, parece que o Ethan e o Chris estão quase que parceiros, né? E vai se passar numa vila, estilo Resident Evil 4. Inclusive já foi confirmado que o inventário do jogo vai ser na pegada do Resident Evil 4, sim, vai ser aquele estojo grandão, dá pra guardar um monte de coisa. Vamos falar parte por parte disso. Quando falaram de lobisomem lá nos primeiros rumores, eu até fiz um vídeo lá pro Doninha Radioativa. Eu vou deixar o vídeo na descrição, não vou ler tudo, vou deixar o vídeo na descrição, em que a gente comenta justamente o fato de que na próxima geração a gente pode ter gráficos melhores, né? Inclusive pelos. A Re-Engine, ela é muito realista, ela é uma engine fotorrealista mesmo, onde eles usam um sistema de fotogrametria que, para quem não sabe, até porque eu não expliquei ainda, você tira foto em 360 graus dos atores que vão fazer aqueles personagens, que vão ceder o rosto para os personagens, e você usa como textura nesses personagens esse rosto. Por isso que a Claire, o Leon, ficaram tão parecidos com os atores mesmo. Quando você joga isso para cabelo, por exemplo, coisas do tipo, não fica tão realista assim, até porque tem um lapso aí entre a tecnologia e a engine, o que a engine é capaz de fazer. Só que a gente está falando de uma tecnologia já aprimorada, né? Como é o caso do PlayStation 5 e do Série X. Então a gente pode ter pelos mais parecidos com os reais. E lobisomem faz sentido aparecer, não numa história de Resident Evil, quer dizer, faz sentido numa história de Resident Evil, já tem todo tipo de criatura, tem aranha gigante que desapareceram, mas tem a mulher inseto gigante, por que não pode ter o homem lobo gigante? No mundo onde existe experiência genética a ponto de chegar a um Nemesis, então acho que o lobisomem não seria tão difícil assim, e para a tecnologia faz muito sentido você jogar pelo para dizer, olha o que nossa engine é capaz de fazer, olha esses pelos esvoaçantes e belos sob a luz do luar no Ray Tracing, sacou? Acho que é mais ou menos isso que eles querem fazer. Mostraram só cinemática em primeira pessoa, como no Resident Evil 7, mesmo pegado do Resident Evil 7, e ao que parece, eles realmente fizeram uma mistura do Resident Evil 7 com Resident Evil 4, aquela cidadezinha, com igrejinha, com castelo, com aqueles camponeses, não tem o Dr. Salvatore com a motosserra não, mas tem um cara com martelão que lembra inclusive filme Resident Evil 4, sei lá, eu não lembro de todos os filmes, mas tem inimigos variados ali, e a gente vai jogar com o Ethan de novo, apesar de ter o Chris. Eu achei legal essa pegada de colocarem o Chris como ele não sendo o heróizão, o super soldado, o socador de pedra, mas eu acredito que eles já tenham planejado para um Resident Evil 9 ou 10 de repente, trazer o Chris de volta como, ele estava só se disfarçando, ele tinha que manter um disfarce ali e não parecer ser tão bonzinho, ou sei lá, já controlaram a Jill, então o Chris pode estar sendo controlado também, pode ser algum plano do Wesker que morreu no 5, ou será que não? O que a gente tem ainda é muito pouco, mas é muito bom de ver. Eles trouxeram de volta aqueles lugares abertos, mais fechados, né? Que são partes estreitas, que dão a sensação de você estar no meio do mato, tudo bem escuro. Lembra muito labirinto. A gente teve cenas na neve, a gente teve a presença de... Eu achei até interessante como eles focaram em estátuas e tudo mais. Quando começa, assim, no trailer, vem a história dele chega a um fim. Ali, eu já começo a pensar, opa, estão terminando a franquia de alguma coisa, sabe? Estão finalizando a sequência de alguma coisa. E aí, de repente, mostra um caminho muito parecido com o do Resident Evil 7 quando você está indo para casa dos Baker. E ali o caramba, é Resident Evil 8. E como os rumores diziam, é com o Ethan. Tá acabando a história do Ethan, né? Ali deve ser o fechamento da história dele. E depois de mostrar vários elementos, eles mostram estátuas, eles mostram alguns símbolos no chão. Vai ter puzzle, porque toda estátua em Resident Evil é basicamente um puzzle. Eu acho que é uma regra
regra assim do universo de Resident Evil. Toda estátua tem que ser puzzle. Toda gravura na parede e no chão tem que ser um puzzle. Vai ter Chris, vai ter Ethan, vai ter lobisomem, vai se passar numa vila. Ele vai se chamar Resident Evil Village. Na verdade, tudo começa como Village, né? Aí se torna um 8, o VILL, V-I-I, né? E aí forma Village, Resident Evil. Assim como o 7 era Resident Evil Biohazard. E a gente tem a presença da maleta. Eu falei mochila, mas é maleta, tá? Eu não sei como é que o Leon ia carregar aquela maletinha por aí, junto com a arma, sabe? Carregando na mão com a maleta de mão. Eu espero que ele vai ter elementos parecidos com o do Resident Evil 7, sabe? Aquele começo do jogo que é bem paradão, mas ele te traz toda uma atmosfera de lugar assombrado, né? De lugar perigoso, de lugar assustador. E ao mesmo tempo eu não gosto muito desse fato dele estar com a estética muito parecida com o Resident Evil 4, porque eu não sei se vocês sabem, mas um dos que eu menos gosto da franquia é o 4. Tem aquela história, Resident Evil 4 ou você ama ou você odeia. Eu joguei acho que 1 ou 2 vezes só na época do PlayStation 2. Eu não curto muito esse estilo de muita ação. Eu recentemente, já tem um tempo, joguei aqui no canal The Evil Within, também é do Shinji Mikami, que é bem parecido com Resident Evil 4, tem uma estética bem parecida aqui. Tem um jogo com uma temática super perturbadora, tem elementos ali de filmes como o Iluminado, por exemplo, que são filmes bem perturbadores, são bem assustadores, faz alusão a Massacre da Serra Elétrica, mas o jogo é super tranquilo, porque o foco dele é na ação, é você sair dando tiro para todos os lados. Os inimigos, alguns são esponjas de balas, você fica atirando e rodando no cenário, atirando e rodando no cenário, que relembra muito os Resident Evil antigos, que eram muito assim por conta de falta de capacidade técnica, né? Os cenários eles eram bem simples e você ficava rodando ali, pegando munição. Na verdade você nem pegava munição, a munição você tinha que carregar, ficava atirando nele. No Resident Evil 2 Remake você até tem alguns chefes assim, detalhes de chefe assim, principalmente quando você está enfrentando o Birkin, mas você vê ali que o cenário ele tem vários elementos que vão se modificando e você não precisa necessariamente ficar rodando ali e um doido, um tiro, não sei o que. Então assim, tem uma diferença bem grande. Eu não curto muito essa estética de jogo estritamente de ação. Eu acho que quando você faz isso num Resident Evil, você teria que fazer um Resident Evil spin-off ou não numerado, como é o caso do Revelations. Que o Revelations 2 ele tem um foco um pouco maior na ação, apesar dele também ter uma pegada mais de horror. O caso do Resident Evil 7, a gente tem a presença de pouquíssimos inimigos, a variedade é muito pequena, mas a gente tem bastante batalha de chefe que são muito interessantes. E é justamente nessas batalhas de chefe, por eles irem mudando, ou ter essa pegada de você ter que saber o que fazer contra cada chefe, eu acho isso bem interessante. E até você chegar nesse chefe, você tem os puzzles, você tem os momentos assustadores de terror. E isso eu acho que vale mais do que só sair por aí dando tiro nos caras. No Resident Evil, olha a mensagem. No Resident Evil 4 tem aquela pegada de começa a aparecer uns caras de escudo, e aí você tem que atirar para atravessar o escudo, você tem que quebrar o escudo deles, e você dá porrada nos caras. Assim, não que você não possa dar uma porrada no zumbi, mas sei lá, começa a aparecer uns caras de manual, os caras usam arma também. Eu acho meio forçado, digamos assim. Não a questão do gameplay, tá? Eu gosto do gameplay, não tô reclamando do gameplay. O jogo ele funciona muito bem, mas eu não gosto muito da ambientação, da temática. No caso desse novo, se ele tiver uma pegada mais voltada pro terror, na minha opinião, ele vai fazer mais sucesso, até porque ele vai embarcar nessa pegada do Resident Evil 7. E o Resident Evil 7, ele ultrapassou tudo. Resident Evil 7 fez um sucesso desgraçado. Pode não parecer, porque de cara, realmente, muita gente estranhou, mas se não me engano, ele já é o Resident Evil mais vendido da franquia e um dos jogos mais vendidos da Capcom. Tanto que o Resident Evil 5 eu acho que era o mais vendido antes dele. Se não me engano, acho que era o 5, depois o 2, o 4. Se eles fugirem demais, talvez não faça tanto sucesso. Por outro lado, agora o Ethan já tem uma experiência. Então faz sentido você ter mais recursos e você ter mais condições de combater os inimigos
justamente por ter mais recursos, justamente por ter mais experiência. Eu acho que se conseguirem mesclar legal, vai ficar um jogo muito maneiro. O que foi aquilo, Chris? Se vocês gostarem do vídeo, já sabem, se inscrevam no canal, cliquem no sininho, deixem uma curtida, deixem um comentário. Não se esqueçam de se inscrever no Doninha Radioativa. O canal é esse nome mesmo, não é só pesquisar Doninha Radioativa. Vai ter link para ele nos comentários sociais, vão aparecer aí em algum lugar, nos comentários, sei lá. Sigam o @doninha.radioativa no Instagram. Eu vou ficando por aqui, uma boa sorte para vocês e valeu. Cadê? Onde que eu desligo isso?